organizava congressos. Naquela época era uma delícia, no Vale do Anhangabaú. Vinham do Rio de Janeiro, vinham de Marília, às vezes ficava em casa, a sala servia de dormitório, era uma delícia. Então ele teve. Agora, no trabalho dele, quando ele já estava aposentado e escrevia demais, ele tinha um senhor que ajudava na revisão, o seu Demétrio. Um senhor querido, simples, humilde, boníssimo. E eu, antes de levar as crianças para a escola, eu passava lá. Quando meu pai tirava uma cesta depois do almoço, ele ouvia a primeira risada minha e o seu Demétrio, ele descia. Foi uma pessoa encantadora, sempre bem-humorado, a não ser ele ficava indignado com o padre Quevedo, que falava bobagem sobre espiritismo, e ele pulverizava, e Sim. com os espíritas que queriam inventar regras, colocando sobre o trabalho magnífico de Kardec, o único que teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Então ninguém pode se meter, ninguém teve tal assessoria. Verdade. Reforçar a dedicação de Herculano em manter a pureza da doutrina. Sempre a preocupação dele foi essa, porque ele compreendia a grandeza do Espiritismo. Ele compreendia que nós havíamos deturpado o cristianismo, escreveu um livro lindo, Revisão do Cristianismo, onde ele diz: fizemos de Jesus um mito, de suas palavras dogmas de fé, e dessa forma o afastamos de nossa vida, porque achávamos que não podíamos segui-lo, quando ele disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Herculano sempre se preocupou com a pureza doutrinária, porque ele disse: se não vamos repetir erros do passado, deturpar o espiritismo, vai ficar irreconhecível e não vai poder libertar as novas gerações, construir um mundo novo tão desejado. Da casa Fundação do Centro. Isso. Começou com evangelho no lar, com familiares, aí vinham, trazia outro. Nós, os filhos, não estávamos mais na casa, estávamos casados. Só estava o casal. Então, embaixo onde é a fundação, tem uma garagem enorme, que pega toda a casa. Arrumaram direito a garagem e ali se iniciou o Centro Espírita, com aulas maravilhosas. E em cima, subindo a escada, num dos quartos, prepararam também, não estava mais ocupado, para a desobsessão. E o centro fundou lá há alguns anos. Herculano ficou doente, de repente teve um infarto fulminante e foi para a pátria espiritual. A mãe, muito digna, falou: não quero choro. O mestre foi muito responsável. Os meninos vinham chorando, ela: parem já. Vamos agradecer a Deus a vida linda que Herculano teve e vamos mostrar que aprendemos, pelo menos com ele, a nos preparar para a morte. Foi um velório muito bonito, depois ele se comunicou. Enquanto isso, o sogro da minha irmã Helenilda deu um apartamento que ele tinha em Santos. Venderam o apartamento para o centro. Venderam o apartamento e compraram uma casa no metrô Vila Mariana, onde hoje é o Centro Caibar Chútil, em homenagem ao grande Caibar, que também é maravilhoso. Mas Herculano, de repente, eu fui lá, tomei café com o Herculano, chá, ele ficava numa alegria total, ainda tinha um amigo, o Dr. Nilson, médico veterinário. E o pai começou a lembrar a gente que havia desencarnado. Falei: nossa, pai, que gozado! Você está falando tanto em desencarnado que parece que eu ouço asas de anjo. E fui para casa. Nunca pensei que aquele era o último dia que eu vi ele no corpo físico. Fui pegar as crianças na escola e fui para casa. Quando eu cheguei lá em casa, minha tia ligou: Heloísa, vai para o Hospital São Paulo, onde levaram o pai, que ele teve um problema, mas logo ele vai estar bom. Fomos tranquilos e não avisaram na garagem que ele havia ido, senão iria todo mundo, era perto. E logo depois, mais umas horas, ele deu uma comunicação. Diz que ainda auxiliado, que ainda necessitado, mas fazia questão de falar que a morte não existe.
que não queria choro, que queria mais café, brincando. Eu, professor de interior, e Virgínia, você mais esposa do que esposa eu fui, porque ele brincava, que ele dava ordenado para a mãe e que ela fazia tudo. Ela guardava, ela comprava coisa, então que minha mãe era incrível. Todo ano ele mandava uma poesia assim para ela. E termina a poesia dizendo, e vocês, eu espero apenas que divulgue a doutrina e sua integridade, que eu, em espírito e memória, estarei com vocês. Ai, que lindo. Foi lindo, uma vida maravilhosa, um desprendimento maravilhoso, um exemplo incrível. Um homem junto com uma mulher de mãos dadas, um casal que eu considero completista. Meu avô já era espírita. Quando minha mãe conheceu na moça, meu avô era espírita naquele tempo que não era bom ser espírita. Que era olhado de forma errada. Era muito difícil, imagina. E ele já era. Hoje, a Nena trazia sempre ao Chico que ele queria ver o pai. Mas eu era tão tola que eu era muito jovem e os bebês eram nenês, eram 5. Então eu preferia ficar com os filhos do que ir à noite lá no centro também. Só mais tarde, quando eles cresceram, eu fui. Perdi as horas preciosas do Chico com a minha mãe e com meu pai. E minha mãe conta que às vezes o ar ficava perfumado e todo mundo começava, olha o perfume, que o Chico saía de fininho, como que envergonhado pelo fenômeno de efeitos físicos. Mas eu fui visitar o Chico, abracei, amo o Chico, nossa. E fui também no centro da Nena ver o Chico. E minha filha, que é Rosa Cruz, está no 11º grau, que não é assim tão espírita de se entusiasmar como eu me entusiasmo, quando ela viu o Chico, ela quase chorou como você, Regina. Ela ficou tão emocionada que ela quis sair e trazer um chocolatinho para o Chico. Aí falou para o Chico no ouvido dele, você gosta de chocolate? Ele falou muito. Ela pôs no bolso e ficou feliz que ele comia disfarçado e punha na boca. Ela falou, mãe, eu nunca conheci uma pessoa com um amor tão grande. Ela fala na beleza que é o Chico Xavier. Recebia o artigo do Emmanuel, mandava para o pai e o pai conversava, analisava. Quer dizer, os dois, o Emmanuel fez questão que o pai fizesse esse trabalho junto com ele também, né? É que eram amigos.